Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Então, seguindo aí com o nosso assunto, a gente vai abordar agora a questão das aletas, tá? Antes de falar o que são as aletas, para que servem, eu gostaria de tratar com vocês justamente o que a gente tem feito até agora. Então vamos pegar o exemplo de um forno, né? Seja lá na indústria, ou seja o forno elétrico que a gente tem em casa. O objetivo de um forno, né? Então vai ser cozinhar um prato ou derreter ferro fundido para confecção de peças. Ou seja, com isso eu não quero perder calor, eu quero reduzir o meu fluxo de calor ao mínimo. Eu não quero que o calor vá para o ambiente, eu quero que esse calor seja utilizado dentro das suas funções. Então eu tento, né, seja colocando um material mais isolante, né, seja aumentando a espessura da parede, eu quero então conter essa troca. Aí quando eu falo de aletas, é justamente o contrário disso. As aletas elas vêm para aumentar a eficiência do meu sistema e acelerar essa troca. Então, por exemplo, vamos pegar o clássico aí radiador, né, dos nossos veículos. Antigamente, né, talvez vocês não passaram por isso, eu passei já, ou os pais de vocês, a gente tinha que estar muito atento, né, com o nível do radiador e tal. O próprio líquido utilizado antigamente era água, né, para que o radiador não aquecesse demais. Então, ou seja, quando o radiador aquecia demais, o meu motor aquece, né? E se o meu motor aquece, eu posso ter problemas com o carro, né? Então, as aletas ali têm a função de justamente, dentro da equação, se a gente for observar apenas a equação, elas têm por função aumentar essa área de troca, né? Outro exemplo aí, para quem é lá do bloco L, né? A gente tem ali o bloco H da civil, que naquele corredorzinho que a gente contorna o bloco H da civil, existem vários aparelhos de ar-condicionado, condicionadores de ar, daqueles modelos antigos, que ficam na altura da nossa cabeça ali, mais ou menos. Não sei se vocês estão lembrando aqui do que eu estou falando, acredito que sim. E aí, se você olhar aquela parte de trás ali dos condicionadores de ar, que fica saindo o ar quente por aquela região, você vai ver uma parte ali de material de alumínio, feito de alumínio, né? E vários filetezinhos que são as aletas, né? Então as aletas estão ali para trocar calor. Outro lugar que as aletas vão aparecer facilmente também é nos sistemas de resfriamento, aí, por exemplo, os famosos cooler, né? Quem já teve desktop, computador desktop, né? Tinha que eventualmente, o computador está ficando lento, né? Ou seja, o chip estava aquecendo demais. Então, eu vou abrir, acredito que alguns de vocês já passaram por isso, e fazer uma limpeza no meu sistema de resfriamento. Então, em cima do chip ali, desculpa pessoal, em cima do chip ali, eu tinha uma peça, né? Eu tenho uma peça de alumínio que vai, então, ter um ventilador ainda, que fica jogando ali ar e auxiliando na troca térmica desse sistema. Então, a função das aletas vai ser sempre aumentar, né? O objetivo delas é aumentar a eficiência do meu sistema, tá? Vamos ver isso agora em equações para ver. Então, olha só. Imagine um sistema, né, de aquecimento que utiliza água quente, né, escoando por uma tubulação. Então, como é que eu poderia equacionar, tá, esse sistema? Tá? Então, eu poderia equacionar, vou fazer de preto aqui que aparece melhor. Um Q que vai ser uma temperatura interna menos uma temperatura externa dividido pelas resistências, que eu vou chamar de R1 mais R2 mais o meu R3, tá? E aí, abrindo isso aqui, eu teria a diferença, a temperatura interna menos as externas,
Aqui eu poderia ter um processo de convecção, né? HI vezes AI, mais a condução na parede, e como é um tubo, né? Fica Ln de R2 sobre R1, que é diametral, né? Dividido por K2πl, né? Pelo comprimento, e mais uma outra convecção na parte externa, né? Então eu poderia ter essa equação aqui. Então aqui a convecção entre o fluido e a parede interna, aqui a condução através da parede e a convecção da parede com o ar. Isso eu tinha, por exemplo, essa situação aqui, né, onde eu tenho aqui uma situação de um tubo tubular que transporta, né, fluido. Então, a minha troca é de dentro para fora, né? Eu tenho fluxo de calor acontecendo. Agora perceba, agora eu vou colocar as aletas aqui. Olha o que vai acontecer. Esquece agora esse pedacinho. Vou fazer ele aqui, ó. Olha só o que aconteceu agora. Eu aumentei, concordam comigo, a minha área, né? Antes, por exemplo, vou fazer mais um aqui, né? Vem aqui. Ó, coloquei mais uma aleta aqui no meu sisteminha, tá? A mesa aqui tá meio ruim de desenhar, né? Mas coloquei mais uma aleta aqui no meu sisteminha. Então perceba que o que aconteceu? Eu aumentei, basicamente, eu tinha uma área tubular, agora eu tenho essa área aqui, só que eu aumentei toda essa região aqui, ó. Eu tinha isso, agora eu tenho toda essa região a mais. Então o que acontece? Se eu estou aumentando a área, eu estou aumentando, né? Porque está dividindo e dividindo aqui, eu estou aumentando o meu fluxo. Então eu estou acelerando, facilitando a minha troca térmica. Essa então é a grande função, o grande objetivo das minhas aletas, tá? Então agora a gente vai equacionar e entender um pouquinho melhor o comportamento, né, matemático e físico aí das aletas que eu tenho, tá? Então como que eu posso estar trabalhando isso? Vou começar falando sobre a eficiência de uma aleta, tá? Por que eficiência, professor? Já vamos ver. Eficiência de uma aleta. Então eu vou pegar aqui uma aleta agora retangular. Então, deixa eu fazer aqui a representação dela. Aqui, eu vim para cá. Para cá. Opa, aqui fugiu. Fugiu. Certo, então aqui eu peguei, né, uma parte aqui de uma aleta para estudar, tá? Então, aqui eu tenho uma aleta, aqui eu tenho uma segunda aleta, tá? Aí eu vou colocar agora, dar os nomes aos bois aqui. Então eu tenho uma temperatura de superfície aqui, tenho uma temperatura para convecção ao longe lá. Vou ter eu vou chamar de L aqui, tá? L. Aqui eu vou chamar de B minúsculo, tá? E aqui eu vou ter uma espessura, né? Um Ezinho minúsculo aqui de espessura. E aí eu vou ter dois fluxos aqui, tá? Que eu vou separar aqui em dois, que é justamente a forma que a gente usa para analisar. Eu tenho um Q de R e aqui eu tenho um Q de A, tá? Q de R e Q de A. Beleza? Eu acabei exagerando, né? No meu desenho, mas eu vou pegar uma outra folha e colocar ao lado aqui pra gente
ir acompanhando, tá? Deixa eu ajeitar as folhas aqui. Então, eficiência de uma aleta. Creio que será possível enxergar aqui. Então, eu tenho o Q de R e o Q do A, tá? Então, o meu fluxo de calor transferido através da superfície das aletas vai ser o fluxo de calor transferido pela área exposta, que a gente chama, então, a área exposta, certo? Somado ao fluxo de calor transferido pela área exposta da base. Então, Q de R, a base, Q de A área exposta das aletas, tá? Então, vou colocar, ó, fluxo de calor total, das aletas vai ser o Q, que vai ser o Q de R, mais o Q do A. Onde eu tenho o seguinte, o meu Q de R vai ser o H vezes a área R, já vou falar sobre ela, que é a área da base, T da superfície menos o T infinito. E o Q de A vai ser o A vezes a área da superfície exposta, uma temperatura T de X, que eu vou depois falar o que é, dividido pelo T infinito, tá? Então, vamos recapitular. O fluxo total transferido através da superfície das aletas é igual ao fluxo transferido pela área exposta das aletas, somado ao fluxo transferido pela área exposta da superfície, tá? Então, é isso aí que a gente está avaliando, tá? A diferença de temperatura aqui, ó, esse Tx menos Ta, a diferença de temperatura para a área das aletas, ela é desconhecida. Por quê, pessoal? Porque à medida que eu me afasto aqui da minha superfície, essa temperatura vai mudando, concordam? À medida que eu me afasto da superfície, essa temperatura ela vai mudando, tá? E perde calor e a temperatura diminuiu. Então, ou seja, a área das aletas não tem o mesmo potencial térmico, né? Se a temperatura vai mudando, o potencial térmico dela vai se alterando. Então, por esse motivo, o Q de A ele deve ser corrigido através do que a gente chama de eficiência da aleta. Né? Eficiência a gente já usou a letra grega, né? Então ele vai ser corrigido pela eficiência da aleta. E como que eu vou calcular isso? N, que vai ser Q de A, dividido por H vezes A de A, Ts menos T infinito. Então, retomando aqui, a minha equação Q de A, ela fica com essa cara, né? N vezes H vezes a área das aletas, Ts menos T infinito. Certo? Então, no final, a minha equação aqui, né, para o fluxo de calor total das aletas, vou fazer em vermelho, ele vai ficar assim, ó. O Q vai ser o H vezes AR vezes Ts menos T infinito, mais H vezes A de A vezes Ts menos T infinito, corrigido pela minha eficiência. Essa eficiência a gente já vai ver como que é calculada, tá? Essa eficiência a gente tem que estar atento, porque ela é calculada considerando alguns aspectos importantes aí da aleta, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha só. Olha só, a eficiência das aletas. Eficiência das aletas. Aquele N ali, né? Ele vai ser
tangente hiperbólica de m vezes L dividido por m vezes L, tá? Tangente hiperbólica é uma função que você tem pronta na calculadora, então não tem dificuldade com isso. O que eu tenho aqui, o m, tá? O m é o coeficiente da aleta. Então aqui, ó, o m é o coeficiente da minha aleta. E aí ele vai variar de acordo com cada tipo de aleta, né? Porque vai levar em conta aqui, pessoal, a característica física da aleta, né? Se ela é uma aleta retangular, se ela é uma aleta de curva, a gente vai ver em seguida. Mas o m, então, ele vai ser calculado com a raiz quadrada de h, que é o coeficiente, vezes o p, que é o perímetro, dividido por k vezes a área. Tá? E a tangente hiperbólica aqui, tá? Na calculadora vai ser o seguinte, ó. Tangente hiperbólica de m vezes L vai ser igual a e elevado a ml menos e elevado a menos ml dividido por e elevado a ml mais e elevado a menos m vezes L. Tá? Essa é a continha da minha tangente hiperbólica. Então, é assim que eu vou levar em conta e calcular, tá, a convecção para as aletas, né, o fluxo de calor total ali para as minhas aletas, certo? Agora, então, para a gente entender esse m, né, como que ele vai influenciar aqui o coeficiente, né, de cada tipo de aleta, a gente vai estudar e ver os principais tipos de aletas que podem aparecer para vocês aí, tá? Então, eu vou começar aí com tipos de aleta. A primeira é a aleta seção retangular, tá? Que a gente acabou de ver anteriormente, tá? Essa aqui, então, esse desenho aqui é uma aleta do tipo seção retangular, né? E aí, como que é calculado o m dessa aleta, tá? O m dela, a gente viu ali, né, que o m era igual a raiz quadrada do h vezes o perímetro dividido por k vezes a área, tá? O que acontece aqui? Essas aletas, pessoal, esse ezinho aqui, que é a espessura da aleta, é uma dimensão muito, mas muito pequena, né? E com relação principalmente ao comprimento B. Então, o E é muito menor quando considerado ao B. Quando eu faço o perímetro aqui, tá? Eu vou desconsiderar o meu valor de E na conta do perímetro. Vou somar só o B, né? Eu estou falando dessa parte aqui, tá, pessoal? Ó. Então, essa frontal aqui da minha aleta, a área que aparece aqui no Q de A. Então, se eu fosse calcular esse perímetro, eu faria o quê? B mais E mais B mais E. Só que o E ele é tão pequeno, estou falando de milímetros, muitas vezes décimos de milímetro, tá? Muito pequeno mesmo, eu acabo considerando nesse caso apenas o comprimento B. Então, eu vou ter a raiz aqui do H que multiplica 2 vezes B. Então, meu perímetro passou a ser 2B. E o K que multiplica a área. Essa areazinha aqui é o que? B vezes Z, tá? B vezes Z, né? Que é a área ali, B vezes Z. Aí eu corto aqui o B. No fim, o meu M aqui para uma seção retangular, ele vai ser 2 vezes H dividido por K vezes E, certo? Então, esse é o valor de M que eu vou usar lá para determinar, né, a minha aleta. Então, se eu vou trazer para cá, ó, M vai ficar igual a raiz quadrada de 2H dividido por K vezes E, certo?
A outro tipo de aleta que eu vou ter, pessoal, é a aleta do tipo curva. Aletas curvas. Aletas curva. Então, a aleta do tipo curva, ela vai ser assim. Deixa eu separar já aqui que eu vou usar depois o outro. Né? Vai estar relacionada a perfis diametrais. Então, da mesma forma aqui, ó, eu vou ter uma pequena espessura aqui, né? Que eu tô achurando aqui em vermelho. Então, aqui eu vou ter o meu E, que é a espessura da aleta, e agora eu vou ter um raio da aleta, certo? Então, o meu M eu parto do que? M raiz quadrada, H vezes o perímetro dividido por K vezes a área, tá? Então, vamos lá. Aqui, o perímetro desse cara aqui, vou fazer separado aqui. O perímetro seria duas vezes, né? Porque eu tenho aqui um perímetro e depois ali outro perímetro. Duas vezes 2πr, mais duas vezes E, né? Porque daí eu teria todo o perímetro aqui. Duas vezes o E, né? Mais duas vezes 2πr, duas vezes o E. Da mesma forma, o E aqui é muito pequeno, então eu posso aproximar isso aqui como 2 vezes 2, 4πr, como valor do perímetro. E a área aqui, pessoal, o que seria essa área? Seria 2πr vezes E, né? Que é o comprimento da circunferência vezes a altura, né? 2πr vezes E. Devolvendo aqui, eu teria o meu M, seria a raiz de H vezes o perímetro, 4π vezes o R, dividido por 2πr vezes E. E aí, no fim, o meu M, né, sobra o 2, a raiz quadrada de 2, o π também corta, o πr, 2h dividido, faltou o k aqui, né, o k fugiu, por k vezes E. Então, o meu M aqui, note que acaba sendo o mesmo, né? Chegamos à mesma conclusão aqui, tá? E o terceiro tipo de aleta, pessoal, o terceiro tipo de aleta é a aleta do tipo pino. A aleta do tipo pino, ela teria esta carinha aqui, né? Seria um pino, e aí, por exemplo, uma superfície aqui, né? Uma placa, por exemplo, que contém vários pinos que vão trocar calor. Então, aqui eu tenho também um valor de raio, né? E o diâmetro disso é 2πr. E o meu M, então, vai ser o quê? H vezes o perímetro dividido por K vezes a área desse pino. Então, o perímetro desse cara seria 2πr, né? E a área seria πr quadrado, né? Dessa parte aqui, né, pessoal? Então, o perímetro seria 2π vezes o r, e aqui ficaria k vezes a área, que é π vezes r ao quadrado. Cortando aqui, né, o π e o r quadrado com r, eu ficaria com m, que vai ficar 2h dividido por k vezes r. Certo? Então, seriam três aí dos tipos principais de aletas. E aí, como calcular a sua eficiência, tá? Seria isso, então, em seguida, no próximo vídeo, eu vou resolver um exemplo sobre aletas.